o momento do Flamengo no jogo, me lembro que a gente levantando para ir para a gente sai da posição de transmissão e vai para a posição onde a gente se apresenta ali para frente das câmeras. O Léo bateu na minha perna e disse assim, seu monstro não é tão feio como parecia. Lembra essa expressão que você usou? Claro. O Flamengo jogava absolutamente de igual para igual. Porque os 10 primeiros minutos, realmente, poderia já estar 2-0. Né? Foi a bola do Firmino e a outra Não me lembro. do meio-campo, o meio-campista que chegou sozinho. A partir daquele momento, deu uma sentada na poeira, o Flamengo começou a jogar, começou a encaixar a marcação, começou a fazer aquilo que fez durante todo o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, tudo isso. E o Liverpool não estava conseguindo jogar. E nós estamos repetindo momentos aqui da final do Mundial, porque eu quero dizer o seguinte, o Manchester City, que é o time do Guardiola, que é bicampeão inglês, quando é que se imaginaria o Manchester City bicampeão inglês? Está 22 pontos atrás. Tô certo, PVC? 22 pontos atrás. Obrigado. Está 22 pontos atrás do Liverpool. Claro que eles tiveram grandes momentos, claro que é um grande time, mas não vamos esquecer que o Flamengo também teve, acabamos de ver aí. E o jogo foi decidido na prorrogação, Muricy. Digamos, uma opção infeliz de cabeça do Gabigol. Podia tentar cabecear pro gol, quis cabecear para trás para ligar alguém que viesse chegando e armou o contra-ataque do Liverpool. E o Flamengo ainda teve a oportunidade de fazer o gol com o Lincoln no último minuto. Eu fico imaginando o que seria aquela decisão por pênalti. Com, de um lado, o maior pegador de pênaltis dos últimos 8 anos, sei lá, de Europa. Pegou 24 de 48 pênaltis. 24, metade dos pênaltis batidos, o Diego. Do Messi e do Cristiano Ronaldo. E do outro lado, o maior goleiro do mundo, o Alisson. Imagina o que teria sido essa decisão nos pênaltis. Então, só para vocês que encheram o saco muito tempo no fim do ano, a gente, como nós paramos dia 23 de dezembro, estamos voltando agora, para eles encherem mais um pouquinho o saco. Bate em mim aí, fica à vontade. Mas foi... Por quê? Porque o Liverpool atropela todo mundo, cara. Pegou o Southampton esse fim de semana e meteu 4. E mete 5. Ele só empatou com o Manchester United de fora de casa, no primeiro turno. Eu acho que a grande diferença desse jogo, do Liverpool e Flamengo, na decisão do Mundial, foi que pela primeira vez nessa era, que eu chamo de a era do êxodo, né? Que desde o caso Bosman em 96, até 96, o que acontecia, a grosso modo? Os sul-americanos iam para o Mundial atacar e os europeus eram os estratégicos. Pega 95, a grande final, São Paulo e Milo, 3-2, foi 95, um ano. Você está rigorosamente certo na mudança de época. A partir dali... Como o Flamengo fez com o Liverpool em 81, como o Grêmio fez com o Hamburgo em 83. Acabou o limite de estrangeiros, então os europeus passaram a contratar os principais jogadores e passaram a atacar os sul-americanos na final do Mundial e os sul-americanos a serem os estratégicos. O Muricy foi tentar ganhar do Barcelona numa formação que ele pensou que podia ser suficiente para parar mas assim, o Inter foi campeão em cima do Barcelona, o Corinthians foi campeão em cima do Chelsea. O Corinthians jogou contra o Chelsea. O São Paulo em cima do Liverpool com 1-0. E olha só, um gol de Mineiro, outro gol do Gabiru. O Corinthians jogou contra o Chelsea, mas o Corinthians, a estratégia do Corinthians era travar o jogo do Lampard. Então, a grande diferença é que o Flamengo se propôs a atacar o Liverpool. A jogar. E o Liverpool, o grande assunto não era esse, mas eu apenas quis perturbar mais uma vez. Mas tem um detalhe, só tem um detalhe, isso aí que a Europa tem... Tá certo, Marco Antônio? Tá certo. A grande dúvida é se ia ter jogo. Teve jogo, mas o Liverpool foi melhor. Foi melhor, claro que foi. Mas teve jogo, é isso. Mas o Liverpool tem sido muito melhor contra os adversários do grande campeonato do mundo do que... Tá certo, Muricy? Tá certo. Tô certo nisso? Nós conversamos aqui antes do jogo que ia dar jogo. Deu jogo. E não podia ter acontecido isso? Vai que tá certo, no finalzinho teve aquele lance do Firmino, que teve a chance de bater na trave. Tiveram mais chance, mas não podia ter ido para os pênaltis. Tem outro detalhe, Galvão, por exemplo, que terminou fazendo e tendo influência também no rendimento do Flamengo. O Flamengo chegou, acho, com 74 jogos. E eles com 36. No final de temporada, era o último jogo. E eles com 36. Enquanto eles estavam realmente na metade da temporada. 36, eram 64 contra 36. Nitidamente você via, né, a leveza dos jogadores. Desgaste, né? Claro. O Flamengo desgastado, né? Total. Muito bem. Isso era só para... Já que eu saí perturbando, voltei perturbando também. Pronto. Porque é para arrumar confusão. Mas você está contra mim, PC? Não. Tá bom, obrigado. Você concorda comigo também, Vanderlei? Teve jogo... E foi um jogo
até mais difícil que tiveram com o Flamengo do que estão tendo com todos os adversários lá, para estar 22 pontos na frente do Manchester City, não sei quanto, na frente do Leicester, não sei quanto, na frente do não sei quem, para ser campeão um mês e meio antes? Concordo, mas eu concordo. Eu acho que o Flamengo poderia ser um pouco mais agressivo. Um pouco mais agressivo. Expor um pouco mais, porque o Flamengo tinha time para se expor um pouco mais. Mas talvez fique aí com a questão dos 64 jogos contra 36. Mas onde eu queria mesmo trazer a questão é assim, tá? Você tem 120 minutos, não é isso? O Flamengo tem um timaço. E tinha 5 jogadores que jogaram a Champions. Então está acostumado a jogar contra os times que estão acostumados a jogar a Champions. Então ali, esse jogo não pode tentar levar para a prorrogação. Ele tem que tentar ser decidido nos 90 minutos. Então acho que o Flamengo deveria, meu pensamento, deveria ter tentado se expor um pouco mais, ir mais um pouco para dentro para tentar decidir. Porque na prorrogação se vai... Não, e tem uma outra coisa também. O trio ofensivo do Flamengo, que foi que desequilibrou durante a maioria da temporada, o único que manteve o mesmo nível de jogo de brasileiro, Libertadores, foi o Bruno Henrique. É verdade. O Gabriel foi bem abaixo, o Arrascaeta foi bem abaixo. E tem uma outra situação que foram a saída dos 2 pensadores do time ao mesmo tempo, coisa que ele não tinha feito em nenhum momento. Talvez tenha sido o único. O que desequilibrou um pouco em 5 minutos, que um saiu aos 31 e não deu nem tempo, que o outro saiu aos 35, para você ver se ia acontecer, né? Mas a minha ideia não era voltar a discutir o jogo, porque eu quero projetar para frente. Temos 8 brasileiros na Libertadores, uma grande possibilidade de um desses 8 conquistar o título da Libertadores, e existe uma grande possibilidade do Liverpool conquistar de novo a Liga dos Campeões, e existiu um confronto do Liverpool com outro brasileiro. Pode ser o seu Palmeiras, pode ser o Flamengo, pode ser, me ajuda aqui, pode ser o Grêmio, pode ser o Inter, pode ser o São Paulo, pode ser... O Santos, o Corinthians. Pode ser o Santos, pode ser o Corinthians, pode ser o Atlético Paranaense. Então são 8 brasileiros, e o Liverpool corre acelerado por lá. Mas o que eu quis trazer para isso é o seguinte: temos aqui 2 técnicos dos mais vitoriosos dessa geração do futebol brasileiro. Temos especialistas. Temos o Júnior, que deve ter vivido essa situação. Porque eu queria saber exatamente essa importância do técnico ao montar um grande time como é esse time do Liverpool. Porque alguma dúvida que o Alisson seja um goleiro fantástico? E é o grande goleiro do mundo hoje? Ele perdeu a final de Champions com Karius e por isso contratou o Alisson. Qualificou. Mas sofreu na Roma, era reserva. Não jogava o campeonato italiano. Jogava só jogos de Copa. Mo Salah é um fenômeno, não é? No Liverpool. No Liverpool, porque na Roma era um jogador normal. Antes do Basel, no Chelsea. E no Chelsea também. Bem, o Chelsea contratou, mas não aconteceu. Foi ser fenômeno? No Liverpool. No Liverpool. O Mané é bom? O Mané é muito bom. No Southampton jogava com o Pelé. Era Mané e Pelé. Era Mané e Pelé, né? Era engraçado. Mané Garrincha. Só que Mané Garrincha e Pelé, os 2 em campo, nunca a seleção brasileira perdeu nenhum jogo. O Southampton. Em toda a história. Só que no Southampton não era Graziano, Pelé e o Mané do Liverpool. Só que quando chegaram pro Klopp, viraram 3 gigantes. Firmino, mesma coisa. Firmino do Liverpool. Cara, o trabalho desse cara não é o mesmo, né? Tem que ser destacado. Então eu pergunto, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Alisson, Mo Salah, Mané, Firmino, o que esses caras se agigantaram e cresceram no time do Liverpool. Até que ponto um técnico tem a capacidade de fazer isso com a carreira de um jogador? Eu vou perguntar para o Muricy se você se lembra de um cara que você... Quem vem na sua cabeça que você recebeu e transformou num grande destaque, que foi para a seleção brasileira, que foi uma coisa importante. Luxemburgo, você também, nessa sua carreira, e você, Júnior, me perdoem nós que não jogamos futebol, você, Júnior, Cláudio Coutinho fez isso com alguém, o Zagallo fez isso com alguém, de todos os técnicos, os grandes técnicos que você trabalhou, você lembra de algum caso específico? Eu lembro, em 2004, né? Que o Flamengo tinha problemas financeiros, o treinador era o Abel, e precisava se achar um jogador para o meio campo. E nós viemos ver a Copa São Paulo aqui, e a gente viu um menino que jogava de cabeça de área, que jogava de acordo com os cabeças de área hoje que sabe jogar, que foi o Ibson, né? E naquele momento o Ibson, com 18 anos, passou a ser um jogador que chegou... Mas alguém com mais grandeza que o próprio Ibson, você se lembra, mais lá para trás?
que tenha algum técnico? Eu acho que não é somente um técnico. Não, mas é o todo, né? São todos os ingredientes, né, Galvão? Por exemplo, o Coutinho teve na minha carreira, né, uma importância muito grande. Porque além dos conselhos do campo, tinha os conselhos fora do campo. Acompanhava ali cada treino. Você tinha que ser um profissional, todas essas coisas. Quer dizer, eu vivi essa coisa com um treinador que tinha uma visão muito mais adiantada. Estava à frente do seu tempo. E o outro foi o Telê. Exatamente, o Telê teve uma importância muito grande, que se eu fui lapidado um pouco pelo Coutinho, o Telê praticamente deu a forma que eu terminei. Muricy, o que te vem na cabeça? O que vem na cabeça é que quando São Paulo tinha a dupla Josué e Mineiro, e eu perdi os dois de uma vez, e nós tínhamos no São Paulo um jogador, que hoje está jogando ainda, o Hernanes. Só que o Hernanes... Sou fã do Hernanes. O Hernanes jogava de lateral direito, de lateral esquerdo, até de centroavante ele jogou, no Santo André. Ele era reserva do Santo André de centroavante. Isso, ele era do São Paulo, ele. E eu precisei de um volante, né? E tinha uma excursão para a Índia, que ia ter 2 jogos lá na Índia. E eu chamei o técnico desse time, do aspirante aí, e falei, quero que você leve o Hernanes para a Índia, que ele estava voltando de empréstimo. Estava lá largado, como vários, eles fazem isso, né? O Jean também estava largado lá em Cotia. E falei, olha, eu quero que ele jogue de volante. Eu quero que ele jogue de segundo volante, eu não quero que você ponha em outro lugar. Porque a maioria que passaram aqui puseram de tudo quanto é lugar. Mas para mim a posição dele é de segundo volante e eu preciso de um cara assim. Eu preciso, porque já foi embora os 2 melhores. Quantos anos ele tinha? Você tem ideia? Ele era bem novo. Era novo. Era outro ainda. 19, 20 anos. E eu quero que você... Aí, quando eles chegaram de volta da China, da Índia, perguntei pro treinador, e aí, como é que ele foi de volante? Ele falou, esse joga muito. Falei, vai jogar domingo. A produção diz que ele tinha 22. 22? Então vai jogar domingo. E não saiu mais. Não saiu mais e foi fazer uma carreira belíssima no exterior, na seleção brasileira. Mas você vê, era um cara que estava jogando em tudo quanto é lugar, que falava que era o Coringa, mas daqui a pouco estava sendo emprestado para o Santo André. De centroavante. São como os casos que eu citei desse grande time do Liverpool. Jogadores que foram lá e se acharam dentro de um esquema, dentro do trabalho do técnico, e cresceram de forma gigantesca. Como o Hernandes cresceu de forma gigantesca. Muito bem lembrado. Mas aí a questão do olho do treinador, ou então de alguém que esteja trabalhando com o treinador.